Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia. E a gente vai continuando aqui para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? A gente já começar a leitura de hoje. Hoje nós temos um texto bem comprido, que é 1 Crônicas, capítulo 6. Ele vai ser o único texto de hoje, justamente porque é um texto bem grande. E a gente vai dar continuidade aqui. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigado por esse dia, Pai, por essa sexta-feira, por esse finalzinho de semana que já está se aproximando. Nós queremos te dar graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós durante essa semana. A última semana do mês de abril, Senhor, e nós queremos te dar graças por tudo que o Senhor fez durante esse mês para nós, através, Senhor, dessa leitura, a construção que o Senhor tem feito no nosso espírito. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado durante esses dias do mês de abril. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso que é estar aqui nesse tempo da leitura, nesse devocional, junto com o Senhor, nesse relacionamento. Nós te amamos, Jesus, e por isso nós estamos aqui, com fome e com sede de ti. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? 1 Crônicas, capítulo 6, nosso texto de hoje. É um capítulo único. A gente está dentro do livro de 1 Crônicas, seguindo aí a ordem cronológica, né, da leitura. O livro de 1 Crônicas, ele tem de ser um pouquinho difícil aqui no começo, por conta das genealogias, mas eu enfatizo isso para vocês de que não pulem, não deixem para depois, não finjam que esse texto não existe, porque é muito importante a gente conhecer esses textos, ter eles em mente, às vezes fazer esboço, né, dessas genealogias. Tudo fica mais fácil quando a gente olha para isso com mais clareza, para a gente compreender o restante dos textos bíblicos. Amém? Então, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1 diz assim: São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos mais velhos da família de Arão, que nasceram mais tarde, foram os seguintes: Eleazar, pai de Finéias, Finéias, pai de Abissua, Abissua, pai de Buque, Buque, pai de Uzi, Uzi, pai de Zeraias, Zeraias, pai de Meraiote, Meraiote, pai de Amarias, Amarias, pai de Aitube, Aitube, pai de Zadok, Zadok, pai de Aimaas, Aimaas, pai de Azarias, Azarias, pai de Joanã, Joanã, pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo de Salomão, em Jerusalém. Azarias foi o pai de Amarias, Amarias, pai de Aitube, Aitube, pai de Zadok, Zadok, pai de Salum, Salum, pai de Ilquias, Ilquias, pai de Azarias, Azarias, pai de Seraias, e Seraias, pai de Jeozadak. Quando o Senhor mandou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio, por meio do rei Nabucodonosor, Jeozadak foi levado junto com o povo. Conforme foi escrito anteriormente, os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os grupos de família dos levitas, alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, pai de Jaate, pai de Zima, pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Coré, pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul. De Eucana, Amassai e Aimote. E Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana. As famílias que vieram de Samuel eram chefiadas pelos filhos de Samuel,
Joel, mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei e pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, pai de Asaías. Depois que a arca foi levada para o tabernáculo, Davi nomeou os dirigentes do canto e grupos de cantores no templo do Senhor. Eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação. Mais tarde, quando Salomão construiu a casa do Senhor em Jerusalém, os grupos de cantores cantavam ali. Estes são os nomes dos dirigentes dos cantores e também filhos dos dirigentes. Do grupo de famílias de Coate, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu irmão Asaf. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. À esquerda de Emã ficava Etã, que representava a família de Berari, filho de Quisse, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Os parentes deles, todos os outros levitas, foram nomeados para diversos trabalhos no tabernáculo, a casa de Deus. Mas somente Arão e os seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante é que cuidavam dos sacrifícios do altar de ofertas queimadas. As obrigações dos sacerdotes eram queimar as ofertas e o incenso, lidar com todas as tarefas que eram feitas no santuário interior, o lugar santíssimo, como também os sacrifícios no dia da expiação por Israel. Os sacerdotes cuidavam para que tudo fosse feito conforme Moisés, o servo de Deus, havia mandado. O filho de Arão foi Eleazar, o filho de Eleazar, Finéias, o filho de Finéias, Abissua, o filho de Abissua, Buque, o filho de Buque, Uzi, o filho de Uzi, Zeraias, o filho de Zeraias, Meraiote, o filho de Meraiote, Amarias, o filho de Amarias, Aitube, o filho de Aitube, Zadok, e o filho de Zadok, Aimaas. Este é um registro das cidades e da terra que, por meio de sorte, foram entregues aos filhos de Arão, os levitas, todos eles membros da família de Coate. Hebrom, em Judá, e as suas pastagens ao redor, embora os campos e as cidades vizinhas fossem dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades de refúgio, com os pastos ao redor: Hebrom, Líbina, Jatir e Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes. Outras 13 cidades com as pastagens ao redor, incluindo Gebá, Alemete e Anatote, foram dadas aos sacerdotes pela tribo de Benjamim. Então tiraram sorte para distribuir os demais descendentes de Coate, a terra que sobrou, e eles receberam 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. As famílias pertencentes aos grupos de famílias de Gerson receberam por sorteio 13 cidades na terra de Bazã, que tinham sido das tribos de Issacar, Asser, Naftali e da meia tribo de Manassés. Os grupos de famílias de Merari receberam por sorteio 12 cidades, que tinham sido das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Essas cidades e terras de pastos foram dadas por sorteio aos levitas. As cidades dos territórios de Judá, Simeão e Benjamim também foram dadas a eles por sorteio. A tribo de Efraim deu estas cidades aos grupos de famílias de Coate: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gézer,
Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon, Gat-Rimon, com suas pastagens ao redor. As seguintes cidades e as terras de pastagens foram dadas aos grupos de família dos coatitas, pela meia tribo de Manassés, Aner e Bileã. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do grupo de famílias da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e Astarote, com suas pastagens ao redor. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com as pastagens ao redor. Da tribo de Asser, Massal, Abdon, Ucoque e Reobe, com as pastagens ao redor. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com as pastagens ao redor. Estas foram as cidades que os outros grupos de famílias de Merari receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas pastagens ao redor. Da tribo de Ruben, do outro lado do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, cidade no deserto e Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas pastagens ao redor. E da tribo de Gade receberam Ramote, em Gileade, Manaim, Resbom e Jazer, com suas pastagens ao redor. Então, esse texto do capítulo 6 fala nitidamente para nós sobre a tribo de Levi, né? Sobre os seus descendentes e o que acontece com a distribuição das terras entre essas famílias. É bacana que ele mostra para nós, inclusive aqui já no início, e depois aqui no meio novamente, a partir do versículo 50, ele mostra a sequência de sumos sacerdotes, né? Ou de sacerdotes que serviram após Arão, né? Então Arão foi o primeiro sacerdote ali separado pelo Senhor, consagrado pelo próprio irmão Moisés, e depois dá-se uma sequência de sacerdotes que vão cuidar. E a gente vai perceber que a partir de Finéias ali, né, já depois de Finéias, eles já começam a se afastar do Senhor, né? E os sacerdotes só vão voltar a ser sacerdotes segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, a partir do filho de Aitube, que é Zadok. A gente vai ver isso um pouco lá na frente. Então o cronista, né, quem está escrevendo o livro de crônicas, ele já está muito à frente, inclusive dessa genealogia, porque para ele conseguir escrever toda essa genealogia que a gente está vendo, muito provavelmente ele já está ali na época do próprio exílio, né? Ele já conhece essa história, a gente vê isso descrito aqui, a história já está mostrando isso para nós, e grande parte, né, da genealogia da tribo de Levi já está descrita aqui para nós. Então, os acontecimentos aqui estão bem à frente. Se tivesse colocado essa leitura aqui em ordem cronológica, esse texto aqui não seria colocado nesse momento. Por quê? Porque a gente tem realmente quase que a cronologia da genealogia total, né, dos sacerdotes da tribo de Levi, quase que até o exílio para a Babilônia aqui. Já está bem à frente daquilo que a gente está lendo. Mas a gente está seguindo a planilha aqui, que a gente está seguindo como ordem cronológica, e aqui nesse momento, então, entra esse capítulo de 1 Crônica 6, onde está falando sobre a genealogia da tribo de Levi. É impressionante ver a separação, né, das famílias e das cidades onde eles iriam morar, espalhados, vou lembrar aqui, não se esqueçam disso, as tribos dos levitas, as cidades dos levitas, elas estão espalhadas em todo o território de Canaã, entre as 12 tribos. Não esqueçam disso. Então, os levitas, eles não ficaram restritos a morar ao redor do templo, do tabernáculo, tá? Isso só foi lá no deserto. Quando eles tomam posse de Canaã, quando eles entram na Terra Prometida, nós temos aqui, então, uma separação, né? Uma distribuição, na verdade, muito mais unânime, muito mais abrangente sobre todo o território de Canaã. Então existiam levitas praticamente em todos os locais do território de Canaã. E eles, quando estavam a serviço do templo, a serviço do tabernáculo, então eles viajavam em direção
a Jerusalém. A princípio ficava em Siló, né, que a gente viu já, inclusive, lá em 1 Samuel. Então, a princípio, o tabernáculo estava em Siló, mas depois, com Davi, a gente vai ter esse tabernáculo sendo levado para Jerusalém, e ali ele fica praticamente até o exílio da Babilônia. E depois, quando eles retornam, e aí Neemias, Esdras vão reconstruir Jerusalém e tudo mais, isso volta para Jerusalém novamente, tá bom? Então, a gente tem essas viagens dos levitas quando eles estavam a serviço do templo. Então, eles saem das suas cidades, viajam por dias para chegar lá no tabernáculo ou no templo, trabalham durante o seu turno, que às vezes duravam dias, né? E depois retornam para suas casas novamente através de uma viagem. Então, por isso que existiam os turnos, a sequência, né, de famílias que iam trabalhar no tabernáculo e depois no templo. Então, não eram todos trabalhando ao mesmo tempo. Existia realmente uma escala muito bem feita para que eles pudessem ter a data, o mês, a época certinha deles viajarem e trabalhar no tabernáculo, depois no templo e depois retornar para suas casas, tá? Então, era todo um processo de remanejamento mesmo, né? De troca de turnos, que a gente vai ver mais à frente falando aqui para nós. Era maravilhoso. Então, esse capítulo 6 de 1 Crônicas fala especificamente sobre a tribo de Levi, sobre os 3 filhos, né, de Levi, Gerson, Coate e Merari. Cada um deles tinha as suas funções dentro do templo e do tabernáculo. A gente também já viu um pouco sobre isso lá com a separação de Moisés. E aqui a gente vai seguindo então agora dentro de Canaã com as mesmas atribuições, os mesmos cuidados de cada um, e eles vão continuar com o trabalho deles, tá bom? Então a gente vai seguindo. Amanhã a gente volta para o livro de Salmos. Depois, no domingo, a gente volta para o livro de 1 Crônicas, do 7 ao 10. E aí, sucessivamente, Salmos. Aí a gente vai entrar em 2 Samuel, semana que vem. E vamos seguindo aí na nossa ordem cronológica, tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira aí para vocês. E se Deus quiser, amanhã a gente tá aqui de volta, sabadão, para continuar a nossa leitura, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.